E olha, hoje, dia 11 de outubro, é o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. E como amanhã vai ser o Dia da Criança, né, dia 12, nós vamos refletir agora um pouquinho sobre o problema da obesidade infantil. Porque de acordo até com dados do Ministério da Saúde, 13% dos meninos e 10% das meninas entre 5 e 19 anos de idade sofrem ou com obesidade ou com sobrepeso. A gente vai conversar agora com o pediatra, Dr. Leonardo Perfetto. Tudo bem? Como é que está, Leonardo? Tudo bem? Alexandre? Obrigado pela participação aqui. Bom, esse é um problema que não aflige só a Santa Catarina, é o Brasil inteiro, né? Aliás, o mundo inteiro está passando por isso. É reflexo dessa vida moderna que a gente vive hoje, né? Sim, com certeza. E principalmente em relação ao sedentarismo, né, que a criança fica em casa, não fica assistindo televisão, fica em videogame, principalmente os menores, né? E hoje em dia também, quase toda criança tem tablet, celular, e isso aí acaba fazendo com que a criança, naquele local em casa, acaba ingerindo muito alimento, né, de alta caloria, biscoito recheado, enfim, salgadinhos e tal. Sim. E aí ele consome muita energia e não gasta essa energia na rua como antigamente era, né? Claro, porque não está havendo essa orientação, quer dizer, até dos pais, para que realmente eles estimulem, né, as crianças a saírem de casa. A questão é que atualmente, como você falou, a correria está tanta, né, que os pais também saem cedo para trabalhar, voltam tarde. Então o cansaço às vezes faz com que eles, numa questão até de comodidade, Sim. a criança fica assistindo, né, os seus desenhos, jogando seus joguinhos e tal, com o celular, e eles conseguem fazer suas coisas. Eu entendo isso, eu tenho 2 filhas, então eu entendo que é difícil né, mas a gente tem que ter essa consciência de que, de fato, isso a longo prazo vai prejudicar. Exato. Não só a questão da obesidade, mas também a questão do desenvolvimento da criança em relação aos eletrônicos. Mas como o assunto é obesidade, então, né, a criança obesa, ela antecipa doenças do adulto relacionadas à obesidade. O que pode acontecer com a criança agora? Porque às vezes a gente pode pensar, né? Não, mas criança é bom estar saudável e gordinho, né? Que antigamente se falava muito isso, né? O gordinho é mais saudável. Mas só que isso pode causar problemas lá na frente. Agora, por exemplo, tem algum reflexo para a idade agora da criança? Sim. E para o futuro também? Sim. Agora a criança sofre bullying na escola, por questões físicas, né? E aí isso altera muito a questão da autoestima dela. Pode ter prejuízo no desenvolvimento, no desempenho escolar. Também. Problemas articulares, coluna, certo? Por causa do peso, que aquela estrutura óssea não está preparada para aquele peso. Então, sofre joelho, sofre quadril, coluna, tá? E você recebe essas queixas, por exemplo, quando você recebe crianças lá no seu consultório e tal, as mães falam muito disso, de todo esse cenário que você está dizendo? Não. Não falam? A queixa maior é só porque o peso. E aí, investigando, a gente consegue, né, conversando, dependendo da idade da criança, né, se for adolescente é mais fácil, a gente bate um papo e aí eles se abrem bastante. Mas, com certeza, as crianças menores, elas apresentam, podem se queixar, e é uma dor na perna, tal, é dor de crescimento e tal, mas muitas vezes não. Muitas vezes é devido ao peso que está sobrecarregando os membros inferiores dessa criança. Caramba, agora o mais preocupante é quando chegar depois de uma fase mais adulta, que aí as coisas podem complicar ainda mais, né? Sim, porque assim, a obesidade, ela é um grande fator de risco para diabetes do tipo 2, aquela famosa diabetes do adulto, né? Só que crianças já estão tendo. É mesmo? Já tem criança que está fazendo tratamento para diabetes do tipo 2, por conta da obesidade, com um fator de risco muito importante para doença cardiovascular, hipertensão arterial, derrame, infarto do miocárdio. Então, são coisas que a gente antecipa, coisas que a gente via com adultos de 50, 55, 60 anos de idade. Daqui a pouco eu tenho um adulto jovem de 35, 40 tendo infarto. Porque é um obeso que vem... Porque o nosso corpo, ele trabalha, o metabolismo dele, ele vai tentando se ajustar. Então, geralmente, na infância, realmente não é agora que essa criança vai ter problema. Claro. É lá quando ele for pai, quando ele for vovô, vovó. E aí que é a grande preocupação. E qual é a grande orientação que você passa hoje para os pais, por exemplo, quando você já percebe esse problema da obesidade infantil? Qual é a grande orientação para eles? A questão toda é o que essa criança come, obviamente, né? O que a família come,
Porque não adianta a gente introduzir uma reeducação alimentar para a criança e o pai tomar refrigerante, a mãe lanche e tal, e a criança ter que comer, né, salada. A criança vai no mesmo ambiente ali, né? Isso não vai funcionar. Então, nós adultos, nós pais, a gente tem essa responsabilidade de ser exemplo. Então, a gente tá ali. Não, o problema não é da criança, o problema é da família. E aí São os hábitos, né? Todos nós temos que... E aí tem a questão, né, tipo, tá, o que essa criança faz de atividade física? Faz alguma atividade física, às vezes só na escola. E na escola, muitas vezes, é só brinque e tal. Física, tal, mas e geralmente, geralmente a criança obesa, ela não vai praticar o esporte, porque ela tem menos fôlego. Claro. Os colegas ele é o último a ser escolhido no time, né? Então, ele acaba ficando recluso, se esquiva das claro. atividades e nem na escola ele faz. E aí dá aquele problema da autoestima que a gente estava falando no início, né? Sim. Principalmente. Então, hoje você diria que, assim, para resumir, que virou mesmo uma epidemia, como muitos artigos falam até? Com certeza, é um problema de saúde pública, mundial. A própria Organização Mundial da Saúde fala que é crescente. Nos últimos 40 anos, é crescente o número de crianças obesas. Para ter uma ideia, o Brasil, para 2025, se estima 11 milhões e 300 mil crianças obesas. 11 milhões? Para daqui a 6 anos, 5 anos. Sim, uma população enorme. É bastante gente, é bastante criança. Então, agora é pensar principalmente na questão de mudança de hábito dentro da família, né? Dentro de casa. Com certeza. Começar a estimular. Assim, a maneira mais barata realmente são os hábitos, né? Então, aquela coisa, já está pensando em ter filho? Já começa a rever seus hábitos. Claro. Quem já tem filho, rever agora, nunca é tarde, obviamente. Né? Mas é importante a gente ter esse planejamento também, né? Tipo, vou ter filho, o que é saudável, salutar ou não, né? E começar a buscar essa informação também, né? Sim. Pegar o seu pediatra para conversar, né? Sobre o que pode ser feito e tal. Isso a prevenção, como tudo, é a principal solução, na verdade, né? Sem dúvida. Então, é um pediatra falando, então, né? Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, pela participação. Alexandre. Ótimo Valeu. fim de semana para você. Igualmente Boa noite. Para todos nós.